saudosa lembrança tenho de ti, Sião, terra que eu tanto amo, és a do meu coração. Eu para ti voarei quando o resgate chegar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra da além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Já começo agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais uma madrugada gostosa, fresca, né? Nesta manhã de domingo, estamos próximo a amanhecer o dia do domingo, né? Neste momento, desejando que todos tenham a graça de Deus para que possamos correr, seguir no caminho certo da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro ensinamento de Deus. O versículo 6 de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Para outro evangelho. E o 7 diz: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O versículo 6 e o versículo 7 nos faz entender a revelação da palavra de Deus. Isso prova que nós não temos maioria de pregadores da palavra de Deus. Isso prova que nós não temos grandeza da palavra de Deus. Isso prova que o mundo todo está cheio de mentirosos, de gananciosos, de falsos profetas e de adúlteros e de feiticeiros e de ladrões e de todo tipo de pessoas com olho no direito da viúva, com olho no salário do velho, com olho na renda daquele que já nada tem para tirar o seu sustento. Mas não temos pregadores da palavra de Deus no Brasil. Quais são os sinais para tu? Os sinais é que eles estão construindo o templo para chamar a casa de Deus e ajuntar multidões. Eles estão cobrando dízimos. Isso são sinais. Dízimos são sinais que eles são falsos profetas. Templos são sinais que eles são falsos profetas. Ir adorar no monte é sinal que eles são falsos profetas. Você pode ver isso também no livro de João, capítulo 4, ali
Samaria, onde Jesus mesmo diz que a adoração não é mais no monte, a adoração é no templo, né? E eles têm muito sinal, eles expulsam demônio, eles curam enfermo, eles ressuscitam morto, eles oram na cabeça das pessoas, eles batizam em água, eles fazem jejum. Tudo isso são sinais de que são falsos profetas, porque aí buscam para si grandeza, buscam para si. Eles tiram Deus e se colocam no lugar de Deus. Então, olhando aqui, diz a Bíblia Sagrada que não há outro evangelho, senão o evangelho que Paulo pregou. Mas eles colocam o evangelho do batismo em água, o evangelho do cobrança de dízimo, o evangelho do cobrar para pregar, né? Como tem muitos que vão buscar 60, 70, 80 mil enquanto levam a palavra mentirosa em outro lugar, que não é o lugar deles. Outros estão aí cantando música e levando fortuna de dinheiro para suas contas bancárias. E Paulo continua dizendo, não há outro, não é outro, mas alguns que vos inquietam, que querem transtornar o Evangelho de Cristo. Né? Eles não pregam o Evangelho de Cristo, eles transtornam o Evangelho de Cristo. Eles dizem que Cristo não terminou a obra. Ele diz que Cristo não cumpriu a lei, porque Cristo só começou, deixou para eles cumprir. Por isso eles estão batizando em água, por isso eles estão fazendo jejum, por isso eles estão orando, por isso eles estão cobrando dízimo, por isso eles estão expulsando demônio, por isso eles estão curando enfermo, por isso eles estão fazendo até batismo com o Espírito Santo, porque Jesus, na linguagem deles, não terminou a obra. E o versículo 8 diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, um evangelho igual a esses evangelhos que os pastores estão pregando, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, que significa seja amaldiçoado, mesmo que seja um anjo do céu que venha pregar um evangelho que não foi escrito por Paulo, seja amaldiçoado, né? E a gente olhando para essa multidão de pastores que se diz pregadores da palavra de Deus, indo lá em Brasília, levando multidões no destino de encontrar o Lula ou o Alexandre de Moraes, os dois juntos, para matarem. Né? A ida desses pastores e multidões de crentes, lá crentes enganados, pastores sabendo de tudo, para entrar em Brasília, o destino e o propósito era encontrar Lula e Alexandre de Moraes naquele domingo, arrumando alguma coisa para matarem. Né? Por isso, multidões deles ficaram do lado de fora orando, pregando aquela falsa pregação, toda a pregação enviada para que aqueles que entraram matassem mesmo, destruíssem mesmo, para colocar um cara que não deu certo por 4 anos no lugar, para que
permanecesse levando o Brasil para o caminho da desgraça, mas para ele estava bem, que ele estava incriminando as pessoas, mas eles estavam com o bolso cheio de dinheiro. E aqui diz o versículo 9: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, um evangelho de crime, um evangelho de mentira, um evangelho de ganância, um evangelho de batismo em água, um evangelho de expulsamento de demônio, um evangelho de profecias, de línguas estranhas, né? Além do que já recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Só que pregar essa qualidade de evangelho, seja amaldiçoado. Diz ali no versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus. Por quê? Né? A homens ou a Deus. Ou procuro agradar a homens. E Paulo diz aqui, se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Né? Então, a gente observando, é isso que acontece. Esses pregadores, esses irmãos que seguem esses pregadores, ainda estão com essa ilusão de seguir a Cristo, de ser servo de Cristo, de fazer para Cristo, de buscar a Cristo. E a Bíblia diz que desta maneira, se Paulo estivesse fazendo assim, usando, faça Paulo fazia, não era servo de Cristo, né? Era servo de homem. O anjo diz, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, disse Paulo, né? O evangelho que Paulo pregou não é um evangelho que os homens, disse Paulo, pregue, né? Paulo anunciei, né? Não é segundo o ano, 12 diz, porque não recebi nem aprendi de homem algum, né? Mas pela revelação de Jesus Cristo, né? Ele vai a Damasco, no versículo 12, a fim também de fazer um crime, matar os apóstolos, a igreja que estava em Damasco. E no caminho ele tem uma revelação da palavra de Deus e cai cego no chão com os olhos sem ver mesmo nada, mas ele ouve uma voz de Deus que diz que Paulo, porque me persegue, né? E dali Paulo é levado para uma rua chamada Direita, e dali Paulo é transformado. Paulo é enviado, Deus envia um profeta, e aquele profeta prega para Paulo ali a verdade, ele abre os olhos e começa a pregar o evangelho de Cristo, o evangelho da verdade, o evangelho que é necessário pregar. E neste caso, o que observamos das pregações dos pregadores é que a gente
está observando a pregação deles, vê que Cristo não cumpriu a lei. Eles continuam cumprindo do jeito deles. Eles não acreditam, né? Quando a gente fala que tudo está cumprido, eles arrebatem, né? Mas veja, depois que Cristo cumpriu a lei, aqui tem uma pergunta no livro de Gálatas, capítulo 5. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Isso é Paulo. Paulo acredita que a lei de Moisés era uma servidão. As pessoas serviam a sacerdotes, viviam debaixo de mandamentos, vivia debaixo de lei, vivia debaixo de pontos da lei. Né? A Bíblia diz que a lei de Moisés era 10 mandamentos, mas com 613 pontos para ser cumprido. 200 e pouco deles ali dizia que podia sim matar, podia sim roubar, podia sim estrupar. 300 e pouco rejeitavam, dizia que não podia, dizia que podia, que era errado. Isso havia muitos criminosos, muitos ladrões, muitos pregadores, falsos profetas, usando essa lei de Moisés, baseada aí nesses pontos que dizia que sim podia. Mas havia verdadeiros profetas pregando que não devia. E era uma misturada, uma cantalidade que viveram. Eles matavam, eles sacrificavam, eles roubavam, eles mentiam, que tinham falso profeta e não era cheios da graça de Deus. Viviam sempre em falso testemunho, vivia sempre em falsa fé. Jesus vendo que não tinha, ou Deus vendo que não tinha nenhuma solução, desceu ele mesmo com o nome de Jesus para encarnar e poder morrer para que desse vida e liberdade e salvação e cumprisse a lei de Moisés para todos os homens. E aqui permanece dizendo: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se a gente voltar a dar dízimo, voltar a dar ofertas, voltar a sacrificar alguma coisa, alguns animais no monte para perdão de pecado, voltar a comer Páscoa, chamada ceia, aquele chamui, isso seria errado no caso, né? E aqui o versículo 4 diz: separado estáis de Cristo. Isso aqui, separado estáis de Cristo. Vós, os que vos justifica pela lei, da graça tendes caído. Então, é uma coisa fora do centro,
pessoas que querem acreditar que Cristo não veio, que Cristo ainda vem, que Cristo não batizou, que eles têm que batizar, que Cristo não jejuou, que eles têm que jejuar, que Cristo não renovando, né? Costurando pano. Esses pregadores são costuradores de pano, né? Cristo já fez e eles continuam fazendo sem prestígio nenhum, só a fim de buscar dinheiro, buscar honra, serem maiorais do que os outros. E aqui diz, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade, que os pastores não têm muita caridade, né? O pastor vai para o culto e lá eles gritam: aqui, crente que não dá dízimo é como pé de mandacaru. Não dá sombra e nem dá encosto, né? Aqui na Assembleia de Deus, aqui mesmo em Ribeirão do Amparo, o pastor daqui diz que não é necessário, né? Crente que não dá dízimo é como pé de mandacaru, não dá sombra e nem dá encosto, né? Ou seja, não é importante as pessoas irem ouvir eles. A pessoa dessa tanto faz ir para essa sinagoga como não ir. Eles não vão sentir falta, porque não contribui, né? A verdade dessas palavras é essa, né? Não contribui, então não é importante para ouvir eles. Para ouvir eles são aquelas pessoas que querem contribuir, fazer alguma coisa ali para que eles tenham o salário deles livre, né? E, infelizmente, não é só aqui em Ribeira do Amparo, é no mundo geral. Tem coisas piores do que aqui em Ribeira do Amparo, né? E as pessoas estão escravizadas, as pessoas estão malgoadas, porque não conseguem entender os pastores. Até elas querem ser boas, né? Querem ajudar, mas os pastores dizem, se quiserem ajudar, tem que dar tudo. Quem quiser ajudar os pastores tem que vender tudo e dar tudo na mão deles. E ir atrás de mais. E naquele dia recebe um abraço, recebe até um beijo, mas no próximo domingo ele já esqueceu daquilo que a pessoa deu e a pessoa que deu deve levar mais. Romanos 6, versículo 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo está perguntando. Resposta de Paulo mesmo, né? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Isso aqui é um espelho aberto para quem quer entender a Bíblia. Olha, em momento nenhum a Bíblia fala que a nossa carne vai para o céu. Em momento nenhum a Bíblia diz que a nossa carne vai sofrer nenhuma perseguição espiritual, porque a nossa carne não vai ter outra vida.
A vida da nossa carne é esta vida. Então, quando diz Adão e Eva pecou, comeram o fruto e ficaram contra os mandamentos de Deus. Adão e Eva pecou em espírito. O pecado do homem, de Adão até Jesus, até a morte de Jesus, o homem era pecador impedido de ir a Deus. O pecado era uma sujeira no espírito que impedia de ir a Deus. Deus não a receberia esses espíritos. Eles morriam e ficavam aprisionados na terra, no inferno, no Hades. Os espíritos, os corpos se acabavam no chão e os espíritos ficavam aprisionados perto dos seus corpos até a vinda de Jesus. Mas diz que quando Jesus vem, vive 33 anos, matam ele e o espírito dele, sem pecado, porque Jesus não pecou, o espírito dele sem pecado vai aos espíritos pecadores que lá estavam desde o tempo da Arca de Noé. Prega para esses espíritos e leva esses espíritos para debaixo do altar de Deus, salvos, livres, libertos. Mas as carnes, Jesus não sabia para onde andava, porque do tempo da Arca de Noé, do acidente que houve que encheu o mundo de água, que as pessoas todas morreram afogadas, até a morte de Jesus, tinha aí na média aí de seus 10 ou 20 mil anos, né? Ou milhões de anos. Porque Jesus andou aqui no mundo, posso dizer antes, né? Já disse que foi há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos. Esse acidente da Arca de Noé tem mais de 20 mil anos, né? Os espíritos estavam aprisionados na terra até a salvação, que era Jesus. Deu vida e libertou. E os pastores brasileiros, eles não têm essa paciência, esse cuidado para explicar isso para as pessoas, porque eles buscam dinheiro das pessoas, para que as pessoas possam viver mas preocupado do que vai fazer amanhã para o culto levar dinheiro, né? Então, é triste o que a gente ouve da boca desses pastores. O versículo 2 diz, foi o versículo 2 já foi lido, né? O versículo 3 diz, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Né? Aí os pastores dizem, não, você não foi batizado, não. Jesus não batizou vocês. Vocês precisam estar aqui no próximo domingo, que vai ter batismo, vai batizar muita gente. Todo mundo vai cair naquela piscina, naquela água, com o pastor fulano de tal, e vai ser batizados para poder ver a Deus. Mentira! Aquilo é ganância, aquilo é querer ser maior do que os outros, aquilo é ser visto como homem de Deus. Aquelas pessoas que veem que eles são maior vão adorar a Ele como se fosse a Deus, né? Mas a Bíblia está dizendo
que nós todos fomos batizados. Todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Não foi no Rio Jordão, não foi na piscina, não foi em nenhum rio. Foi na morte de Jesus que aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Não foi no fim da festa, que ele faz hoje uma festa, no final, para cada domingo de manhã, que vai ter batismo com o Espírito Santo. Não é isso aí. É uma grande mentira, é uma grande falsa pregação, né? De sorte que fomos sepultados, né, com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela a glória do Pai, assim andemos nós em novidade, né, de vida, né? Assim andamos nós também em novidade de vida. Não somos mortos, nós somos vivos no Espírito, né? Somos vivos no Espírito, somos salvos no Espírito, somos abençoados no Espírito. Não precisamos de nada para buscar Deus. Deus já nos libertou, já nos salvou, já nos deu vida, já nos deu força. Podemos só acreditar que Ele já fez e que nós não se preocupam com nada, porque Jesus já fez tudo, né? O versículo 5 diz: porque se somos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Aqui não estamos esperando a vinda de Cristo, né? Aqui não estamos esperando um homem aparecer lá nas nuvens e descer para pegar montado de cavalo branco, enviar parte daquele povo cruéis, cobradores de dízimo, né, criminosos, amaldiçoadores de pessoas. Pode subir vocês para o céu. Fica aí os bonzinhos, misericórdios, só porque não são da laia deles, né? A decepção de pessoa. A Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoa. Agora não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, porque todos são um em Cristo Jesus, seja ele padre, seja ele pastor, seja ele cachaceiro, seja ele quem for, todos são igual perante Jesus na carne. O Espírito é no Espírito, que o próprio Jesus disse que a carne para nada presta. A carne pode viver na situação que quiser, vai morrer mesmo, vai cair mesmo, vai se acabar no chão mesmo. Então Jesus não veio buscar carne, corpo de ninguém. Jesus veio buscar espírito. Jesus veio buscar e salvar os que se havia perdido. E quem se havia perdido não era a carne. O que se havia perdido era o espírito das pessoas. Mas os pastores estão olhando para a roupa, estão olhando para o brinco, estão olhando para o batom, estão olhando para o penteado, estão olhando para a vida carnal
das pessoas, né? Para dizer que é abençoado ou é amaldiçoado pela visão que eles olham, pela maneira que eles veem. Mas a Bíblia diz que todos nós fomos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 diz: portanto, agora, depois da morte de Jesus, do resgate na cruz, que ele resgatou, né? Diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os pastores dizem: não, você é condenado, você é amaldiçoado, vocês são ladrão, vocês são amaldiçoados, porque vocês não me dão dízimo, porque vocês não me dão oferta, porque vocês não me dão dinheiro, porque vocês não me dão carro, porque vocês não me dão casa, porque vocês não me dão fazenda, porque vocês não contribuem, porque vocês não vão amante, porque vocês não ficam aqui comigo todos os domingos, todas as quintas, todas as terças, não me contribuem com alguma coisa. São amaldiçoados. Mas diz que não, é. Por quê? O versículo 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Mas os pastores dizem que o povo é pecador. Como a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou aqui esse povo da lei do pecado e da morte? Se os pastores dizem que as pessoas são pecadoras e que têm que aceitar eles para sair do pecado, né? Isso coloca uma confusão. As pessoas que lêem a Bíblia não vão entender nada, porque estão com a cabeça cheia de ouvir os pastores dizer que são amaldiçoadas se não contribuir com eles, né? O versículo 3 diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, né? Estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O espírito estava coligado, né? A carne pecava, manchava o espírito. Por isso o espírito não tinha força para que fosse a Deus, né? O corpo caía e ali ficava o espírito. Então foi necessário que acontecesse essa condenação. Foi condenado do pecado, foi destruído o pecado ainda na carne, né? Para que houvesse libertação do espírito. Então, por isso, não havia maneira de Deus salvar os pecadores, né? Perdoar os pecados, queimar, destruir os pecados, se o próprio Deus não encarnasse e não se fizesse homem para que pudesse morrer, para ter acesso aos espíritos perdidos que estavam presos no Hades, no inferno, na terra, né? No sepulcro, tudo uma coisa só, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, né? Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ninguém anda segundo a carne, né? Anda segundo o Espírito. E
a carne para nada presta. Mas na lei de Moisés, o pessoal andava segundo a carne. Com isso, o que a carne fazia manchava o espírito. E o espírito não ia a Deus. Mas agora, livre, separado, o espírito está salvo. E a carne não mancha ou não impede a ida do espírito a Deus, porque já está em Deus. Todos os espíritos agora já estão em Deus, mesmo com as pessoas vivas. Todos nós já estamos no céu em espírito. Não tem nenhum embaraço. Porque os que são segundo a carne, que são lá da lei de Moisés, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, da cruz para cá, né? Para as coisas do Espírito. Né? Não é por causa de uma resenha, por causa de uma procissão, por causa de um dízimo, por causa de uma oferta, por causa de uma bondade, uma coisa boa que se dá a um pastor, a um bispo, a um apóstolo. Não. É por causa de Cristo. Né? Versículo 6 diz: porque a inclinação da carne, coisas que a pessoa dá, ei, eu sou bom, tá aqui o boi, tá aqui a moto, né? É morte. Essas bondades carnais, essas ofertas carnais, né? Que a pessoa dá pensando em salvação, é morte. Mas a inclinação do Espírito, a crença, o amor, a caridade, a vontade de ajudar os outros, é vida e paz. Né? Separação. Né? Tem separação. Né? Porquanto a inclinação da carne é inimizade, né? Contra Deus. Ou seja, essa inclinação da carne faz com que as pessoas tirem Deus e coloquem um pastor, coloque um bispo, coloque um apóstolo, coloque um missionário no lugar de Deus, para dizer, é esse o homem de Deus, é esse que está na frente da obra. Veja o que é que esse negócio vai acontecer, né? É inimizade contra Deus. Ou seja, é tirar Deus e colocar esta pessoa. Então, fazendo isso, está ficando inimigo de Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Né? O 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Né? Sim, dizimistas aí, estes ofertadores aí, né? Estão fazendo isso carnalmente, não podem agradar a Deus. Por isso eles estão sendo sempre humilhados, escravizados, porque eles fazem isso porque acreditam que estão fazendo para Deus, mas na verdade estão chegando, não passa da mão de homem. E as ajuda não acaba chegando em ninguém. Né? As ajudas que eles dão para que aquele dinheiro movimente, vá ao pobre, vá ao necessitado, vá ao desobrigado, aquele dinheiro acaba servindo para comprar avião, para comprar fazenda, para comprar mansões,
para encher contas bancárias do seu bispo, do seu pastor, do seu missionário, mas o pobre, que é o que deve ser beneficiado com esse dinheiro dado aos pastores, não vê nem um centavo, porque eles acreditam que esses pobres que não têm acesso a eles são do diabo. Por isso, é proibido que aquelas pessoas também que participam da reunião deles encontrem esse povo nas feiras e contribuem, né? Por isso muitos crentes estão chorando nessas chamadas igrejas, dizendo que é língua estranha, dizendo que é Deus, mas passa por um mendigo, tranca a mão, passa pelo desobrigado, tranca a mão, porque é ensinado pelos seus pastores que não pode dar, porque essas pessoas não são de Deus, são amaldiçoadas e todo o dinheiro deve ser dado ao seu pastor, ao seu bispo, ao seu apóstolo, ao seu missionário. E assim, dessa maneira, eles vivem sem trabalhar, né? A Bíblia, ela repreende esses pastores em tudo. Veja, o capítulo 7 diz: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. E de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, versículo 4 diz: meus irmãos, também vocês, agora aponta para o pessoal que é salvo, né? Pela graça que deixaram a lei de Moisés, né? Assim, meus irmãos, agora fala com aqueles judeus, né? Também vocês, igualzinho a mulher, né? Estáis mortos, não, estão mortos para a lei de Moisés, né? Vocês estão mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Do mesmo jeito que a mulher, nessa maneira que ele ensinou, do mesmo jeito que os judeus agora, vocês estão mortos pelo corpo de Cristo, para que sejas do outro, seja do Espírito, seja livre, né? Daquele que ressuscitou, não é mais da lei de Moisés, né? Agora é daquele que o ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus, não mais para sacerdotes. Né? E você vê os ensinamentos pastorais, né? Focado, traga, dê, faça, né? E as pessoas não têm uma firmeza completa porque não querem ler a Bíblia. Porque a Bíblia não tem nada errado, a Bíblia está toda certa. Uma coisa escrita, uma coisa verdadeira, uma coisa... O problema é que os pastores não pregam a Bíblia. O problema é que os bispos não pregam a Bíblia. O problema é que os apóstolos não pregam a Bíblia. O problema é que os missionários, que se chamam missionários, não pregam a Bíblia. O problema é que os pregadores que pregam no mundo não pregam a Bíblia.
A Bíblia é usada como um revólver para assaltar, para matar, para destruir. Eles lêem um versículo ou um meio de um versículo e assim eles pregam 2 horas de relógio contando testemunho, cantando música, né? Falando língua estranha. Eles batem 2 horas de relógio falando coisa deles, enfada as pessoas. As pessoas se levantam, vão beber água, voltam, sentam, levanta e faz aquela coisa até se passar aquele tempo, sem entender nada sobre a Bíblia. E vão-se embora para casa. Se contribuiu, vão abençoados. Se não contribuiu, ouviu aquela fala agressiva, né, do livro de Malaquias, que quem não dá dízimo é ladrão, ou está amaldiçoado, ou tanta coisa que as pessoas voltam para casa sem a paz do Senhor, né? E o curioso é que eles protestam quando eles encontram alguém falando verdade. Eles fazem vídeos na internet para ir o contrário, porque eles não querem que esse laço, que essa feitiçaria que eles fizeram na cabeça da pessoa seja desfeita. Por isso eles vão lá e combatem essas palavras, né? Minhas pregações, eu cito pastores, bispos, apóstolos, missionários. Posso falar até a religião, mas não digo o nome, né, dos caras. Mas as pessoas que ouvem devem saber que todas as igrejas que tem no Brasil e no mundo, que oram no monte, que pregam no templo, que chamam o templo de casa de Deus, que expulsam demônio, que curam enfermo, estão dentro desse laço. Isso são sinais. Jesus disse, pelos seus frutos. Mateus é um apóstolo que faz as pessoas entenderem os frutos, né? Porque a maneira das pessoas entender, né? Mateus 7,16, né? Diz, olha, pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Né? A Bíblia pega essas pregações e faz a diferença, né? A Bíblia não deixa ninguém enganado. Que as pessoas pensam que estão agradando a Deus quando estão servindo a um miserável desse, a um ladrão desse, a um criminoso desse, que caíram por terra agora na política, deixaram o que já não tinha e se aliaram ao político e foram desmascarados